porque ajuda a mim, ajuda você a vencer, a prevalecer, a enfrentar todo tipo de adversidade. Porque, meu irmão, para mim não foi fácil. Não foi fácil. Vocês não sabem minha história, minha origem, mas eu vim de muita carência, muita necessidade, e a graça de Deus se manifestou na minha vida. E nesses anos de ministério, que eu fui ordenado em 75, 25, 47 de pastor. É isso aí mesmo. Se não for, depois a gente acerta as contas. Eu enfrentei também muitas adversidades. Muitas perseguições. Muitas. Eu já enfrentei alguém dizendo, se tiver culto aqui, um macumbeiro fez isso quando eu era pastor da Bahia, eu vou acabar na faca. Eu dizia, irmão, pastor, o homem é doido. Se ele é doido, eu não vou dizer que eu sou doido, mas eu tenho fé. E vamos lá. Eu sei que quando eu cheguei naquela congregação, chamada Congregação do Tabuleiro, tinha mais gente em volta da congregação do que tudo, para ver a desgraça. E nós assumimos e pregamos, louvamos a Deus, e o homem nem sequer se moveu da sua casa. Glória a Deus. Já enfrentei gente que chegou no culto armado, aqui, desse lugar e na Bahia também. Tá? Tinha um que estava abusando de uma criança. Eu cheguei no ouvido dele e disse, se continuar abusando, eu vou fazer uma ocorrência policial. Isso foi no ouvido dele. No outro dia ele veio com a faca aqui para me pegar. Isso ninguém sabe. Já botaram, quantas vezes botaram despacho na porta da igreja? E uma ocasião, o irmão Sérgio, cunhado do Irã, chegou para mim e disse, pastor, o pai de santo ali da 17 disse que 2 mulheres e um homem foram lá contratar um trabalho contra o Senhor. E foi. Tá bom. Meu irmão, já enfrentei todo tipo de dificuldade. Já enfrentei falsos irmãos, já enfrentei inimigos ferrenhos assim que disse, eu vou lhe derrubar. Apareceu um que me encarou desse jeito e disse, olhe, eu vou lhe derrubar. E era o homem querido da igreja. E ele me enfrentando, me desafiando. O que me ajudou, o que me deu graça, o que me deu força, é justamente, meu irmão, o que eu encontro nesse texto de Romanos, capítulo 1 e versículo 17. Perdão, capítulo 1, versículo 1. Romanos 1, 1. Eu vou ler de 1 até o 6. Paulo, servo de Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus. E o versículo 7 vai dizer, todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai,
e do Senhor Jesus Cristo. O que de especial eu encontro e nós encontramos neste versículo 1, que eu queria chamar a sua atenção. Primeiro, eu preciso saber de quem eu sou, a minha identidade. Paulo diz, Paulo, servo de Jesus. Paulo, irmãos, a sua identidade em Cristo faz toda a diferença. Para mim e para você. Segunda coisa, o sentido da vida. O sentido da vida. Ele não só sabia quem ele era em Cristo, mas a vida para ele tinha sentido. E ele diz, chamado para ser apóstolo. Em terceiro lugar, ele tinha plena consciência. O que falta em muitos é a consciência de sua missão, consciência de propósito. A maioria dos homens não entende o seu propósito, o propósito da existência, e quem não entende a sua identidade, quem não entende o sentido da vida e quem não entende o propósito de Deus na sua vida, ele vive uma vida. Aliás, eu estou dizendo vive, porque eu não sei se ele vive, ele existe. Ele passa por esta vida, mas ele não entende o propósito. Quando você sabe quem você é em Cristo, quando você sabe o sentido da vida e quando você tem o entendimento da missão, você é uma pessoa feliz, abençoada, enfrenta todo tipo de situação e de adversidade, porque você não vai depender de nada exterior, é algo que está dentro de você. E eu queria compartilhar com você nesta manhã, este texto em sua amplitude, ele nos dá diversas possibilidades de pontuarmos também alguns temas bem especiais. Um deles é a possibilidade de encontrarmos já neste versículo 1, é a forma de Paulo abordar a sua identidade. E ele nos dá uma lição, irmãos. Eu li sobre o apóstolo Paulo, uma pesquisa que foi feita, baseada no livro de Filipenses, sobre Paulo, e foi constatado que Paulo era um homem plenamente feliz, abençoado, capaz de enfrentar todo tipo de situação e adversidade, mas enfrentar, crendo, acreditando. Estava preso, mas ele sabia quem ele era. Estava sendo chicoteado, mas ele sabia quem ele era. Sua vida tinha propósito, mesmo quando estava passando por situações adversas, ele dizia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ele nos dá uma lição tremenda. Paulo, servo, escravo de Jesus. Eu só posso entender a minha verdadeira identidade na pessoa de Cristo. E ele entendeu justamente a sua identidade, por isso a gente tem enfatizado tanto o aceitar a Cristo. A minha identidade, ela só é descoberta e eu só vou ter consciência dela em Cristo. Ele diz: eu, Paulo, escravo ou servo de Cristo. O ser humano descobre a sua identidade de diversas maneiras. Uma das maneiras, uma das possibilidades, é quando você chega diante de você ou olha-se no espelho. Quando você se olha no espelho, geralmente, quando você se olha no espelho, você está diante de um grande Deus, você mesmo. Você vê a sua realidade. Esta técnica chama-se
ego-referência. É quando você passa a ter uma visão de si a partir de você mesmo. É a visão que você tem de você mesmo partindo da visão que você tem de você. Há quem tenha nesta visão, a visão para cima. Já viu que tem gente que não cabe dentro de si. Eu conheço muita gente que não cabe dentro de si. Ele é tão grande, ele se vê tão grande, ele está acima de todos e até dele mesmo, porque ele não cabe dentro dele. Este é um narcisista, um egoísta, é a visão que ele tem dele mesmo, mas ele se vê tão grande que não cabe dentro de si. Já tem outros, que ele se vê tão pequeno, que não merece, que não é capaz. É aquele que tem sua baixa estima lá para baixo mesmo. Há quem tenha tão para baixo, tão insignificante, tanto desmérito, tão incapaz, é a baixa autoestima. Sabe por quê? É porque, meu irmão, eu não sou referência para identificar minha identidade. Eu não sou referência. A visão que eu tenho de mim mesmo, ou você tem de você mesmo, é uma visão de homem, de pecador. E toda visão de pecador, ela vem influenciada, maculada pelo pecado, ela é afetada pelo pecado que habita no coração do homem, que é a sua natureza. Sempre será uma visão distorcida, ou para cima, é aquele que não cabe dentro dele. Você sabe, conhece alguém assim? Ele é tão grande, tão alto, que ele não cabe nem dentro dele. O outro é para baixo, ele é tão, se vê com tanta mediocridade que não é uma fonte confiável. Eu não tenho esta, é como eu vi alguém dizendo, a minha bola não está tão cheia para eu chegar a identificar minha identidade partindo de mim mesmo. Eu não sirvo de referência para interpretar a mim mesmo. Eu não sirvo de referência para interpretar o mundo em minha volta. Eu não sirvo de referência, porque a minha visão está afetada, diretamente afetada pelo pecado. Outra maneira, mas ainda em cima disso, eu sou coisa criada. Eu sou coisa criada. Eu sou criatura. Eu não sou o criador. O pai da ideia sobre mim mesmo, sobre você, não sou eu nem você. O pai da ideia é aquele que criou, é o Criador, é o Todo-Poderoso, é aquele que sabe tudo sobre mim, sobre quem eu sou, sobre quem eu posso ser, é o próprio Criador. O mínimo que eu posso fazer dentro deste contexto é me submeter, é me colocar diante de Deus como o próprio apóstolo, porque a nossa identidade só será completa em Cristo. Ele diz: Paulo, servo, escravo de Cristo. Meu irmão, a necessidade de ter Cristo da vida, a necessidade de aceitar Jesus e a necessidade de entender a sua identidade em Cristo. Ele diz: eu sou Paulo, escravo, servo de Jesus. Quer saber quem eu sou? É o que ele está dizendo. Olha para Jesus, que ele vai dizer. Quer saber quem você é? Olhe para Jesus e busque a sua identidade em Cristo. Senão, meu irmão, você vai estar perdido, desorientado, não sabe quem é. E eu vou dizer uma coisa: muita gente desse mundo vive os conflitos que vive porque falta em se identificar na pessoa de Cristo. Ele é a fonte. Eu queria tanto que você recebesse isto.
Eu queria tanto que você fosse capaz de parar para entender isto, porque, meu irmão, na hora que você entender isto, sua vida será diferente. Oh, Jesus! Sua família será diferente. Você será uma pessoa diferente, porque você entendeu. Meu irmão, não vim aqui nessa manhã trazer mais uma pregação. Oh, meu irmão, eu queria tanto que você parasse para receber. Porque eu vejo que tem gente que precisa justamente disso. E Deus colocou no meu coração, fala, Ele é a fonte. Cristo é a fonte da nossa identidade. Se você vive em conflito de identidade, eu gostaria de sugerir que você buscasse em Cristo sua verdadeira identidade. Já vimos que olhar no espelho é apenas uma maneira. Mas existe outra maneira de você buscar a sua identidade. É você perguntar a alguém. É você chegar para alguém. Uma maneira é você olhar no espelho, é a visão que você tem de você mesmo. A outra maneira é você perguntar para alguém, o que você acha, quem eu sou? Você acha também que é confiável? Porque você está perguntando também a um pecador que dê a sua visão sobre você. Daí também é uma possibilidade que não é uma possibilidade confiável. Aquela outra pessoa não é uma fonte segura. Ninguém é fonte segura, ninguém é fonte segura para mostrar quem eu sou em Cristo, para mostrar minha identidade. Receba isto, porque, meu irmão, eu estou crendo numa igreja diferente, eu estou crendo em vidas diferentes, eu estou crendo em lares diferentes, eu estou crendo em crentes diferentes. Eu estou crendo, e só a gente descobrindo a nossa real e verdadeira identidade em Cristo. Quantos têm sua identidade estabelecida por uma opinião? Aí é que é, meu irmão, quando alguém ou quando algo define a minha identidade. Tem gente que está sendo definido por coach. Tem gente que está sendo definido por pastor. E eu vejo muitos definidos por profeta. O profeta disse isto. Meu irmão, não importa o que o coach disse, não importa o que o pastor disse, não importa o que o profeta disse, o que Cristo disse sobre você? Isso é que importa. A sua identidade não é definida por homem algum. Não é definida por seu pai. O pai tem papel na identidade do filho? Sim, tem um papel importante. A mãe tem um papel importante, mas não é pai nem mãe. Paulo tinha sua identidade em Cristo. Paulo, servo de Jesus, não é pai, mesmo tendo um papel importante, porque, meu irmão, aqui abrindo um parênteses, hoje a gente vive uma geração que tem conflito de identidade. Nossa geração tem conflito de identidade. Vez por outra você vai ver alguém dizendo, será que eu sou homem? Ou será que eu sou mulher? Eu acho que eu sou homem dentro do corpo de mulher. Ou eu sou mulher dentro... Meu irmão, a geração está vivendo um conflito de identidade. Porque é necessário passar pelo processo de restauração, de entendimento, de tomar posse de quem eu sou em Cristo Jesus. Sugestão para os pais, compre o livro. Foram psicólogos, pedagogos que escreveram A Geração do Quarto. Compre esse livro, A Geração do Quarto. Não comprei ainda não, mas já ouvi comentário. É uma geração que fica presa 24 horas, 36 horas dentro do quarto, fazendo o quê? O quê? Eu conheço um
que a mãe botava comida, não entrava, porque não podia entrar no quarto. Botava comida na porta, ele comia e devolvia o prato. Queridos, salve essa geração, salve seus filhos, tire seu filho do quarto. Eu tenho receio que o Brasil, que é o país do futebol, daqui um dia vai deixar de ser o país do futebol, do vôlei, do basquete, porque os meninos se dedicam só a jogos eletrônicos. Queridos, vamos ter a nossa identidade em Cristo, a nossa, para depois nós trabalharmos a identidade dos nossos filhos em Cristo. Vamos pensar nisto direitinho. Não é pai, não é mãe, irmão, pastor, coach, profeta. A gente fica atando profecia para o profeta dizer que ele é sua identidade. Queridos, minha identidade tem que ser entendida, interpretada e assumida em Cristo. Romanos 9:20. Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizestes assim? Não é a criatura que vai indagar o Criador sobre quem ele é, mas é o Criador que define a identidade do homem. Outra maneira de nos permitir definir a identidade, e tem gente que define sua identidade pelos traumas, abusos, situações difíceis da vida. Eu não posso minimizar os traumas. Eu não posso minimizar os abusos, principalmente sexuais. Mas também eu não posso deixar a corda que situações da vida definam minha identidade. E tem muita gente se deixando definir pelos abusos da vida, pelos traumas da vida. Eu tenho que fechar a questão em cima disto. A última palavra sobre quem eu sou é a palavra que sai da boca de Deus. Entenda isto. Meu irmão, é triste demais alguém definir pela condição social. Eu sou assim, porque isso aconteceu. É verdade, é fato, mas não deve definir a sua identidade em Cristo. A última palavra para definir a minha identidade tem que sair da boca de Deus. Não pode sair de um abuso sexual, não pode sair de um abuso de palavras, que é muito comum. Abuso de palavra, o pai quando diz, você não presta, você não vai dar para a coisa boa da vida, aí você vai deixar isso definir? Não, eu sou assim, porque meu pai disse, teu pai disse, ok, mas o que é que Deus disse sobre você? É fato, é difícil, mas eu tenho que definir a minha identidade pelo que Deus disse. Não pode sair do abuso do pai, da mãe, de irmãos, tios, professores ou de qualquer outra pessoa. Não é o marido, mulheres, acorda. Não é marido que vai definir a sua identidade. Não é marido. Mulheres, não é marido. Não é, homens, não é esposa que vai definir sua identidade. Não é pastor, nem apóstolo. Não, o apóstolo disse que eu tenho que usar assim. Não, é o que sai da boca de Deus. O profeta que vai definir a minha identidade. Eu preciso entender, receba nesse instante, que antes de sofrer qualquer abuso, olha para mim agora, não perde agora. Antes de sofrer qualquer abuso ou trauma em relação à minha identidade, as mulheres estudando aí na Mulher Única chamam de
Como é que é? Primeira lição? Singularidade. E é a mesma coisa. É quem eu sou. Singularidade. Você precisa entender antes que alguém afetasse sua singularidade e sua identidade. Ela, olha para mim, já tinha sido definida em Cristo. Deus, olha para mim, e não desvia teu olhar, já tinha definido quem eu sou. A minha identidade ele já tinha. Deleite-se do Senhor. Receba, nutra-se disto. Veja, meu irmão, pelo amor de Deus, e acorda. Salmo 139, eu amo este salmo. Versículo 14 e 15. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso. Tente se enquadrar nisto, meu irmão. Tente se enquadrar nisso. Tão maravilhoso, de um modo assombroso, tão maravilhoso, fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe. Minha alma sabe muito bem. O versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado, entretecido nas profundezas, produzido, feito pela mão do Todo-Poderoso nas profundezas da terra. E o versículo 16, os teus olhos, os olhos de Deus, viram meu corpo ainda informe, sem forma. Era um espermatozoide fecundando um óvulo, uma substância informe, e Deus já me via, meu irmão. Só lembrando, não é pai, mãe, marido, situações, traumas, doença, pobreza, que vai definir a minha identidade. A minha identidade tem que ser definida em Cristo Jesus. Meu irmão, versículo 17. Quão preciosos me são, ó Deus, teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Meu irmão, eu não posso me apegar ao que alguém pensa de mim. Eu tenho que me apegar aos pensamentos de Deus sobre mim. Já pensou nisso? O que Deus pensa de mim? O que Deus pensa de mim? Não é a violência que eu sofri, não vai definir minha identidade. Não é o abuso que eu sofri que vai definir minha identidade. Não é a traição. Tem muita gente definindo sua identidade pela traição que sofreu. Não vai definir a minha identidade. Não é o abandono. Marido te abandonou, mulher te abandonou. Não é o abandono que vai definir a sua identidade. Não é o que eu penso de mim mesmo, ou que alguém pensa de mim. Não é o que eu penso de mim, nem o que alguém pensa de mim que vai definir minha identidade. Vê esse versículo 17 do Salmo 139. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. O que é que Deus pensa de mim? O que é que Deus pensa de você? Isto sim é que importa. E Paulo entendeu logo isto. Eu, Paulo, servo de Cristo. Aleluia. E ainda neste Salmo 139, tem aquele célebre versículo. No teu livro, todos os meus dias foram escritos. Meu irmão, isso é libertador, meu irmão. Isso é libertador. Isto é restaurador. Isso é para você sair daqui
Se eu fosse basear a minha identidade pela minha origem dos meus pais, meu irmão, meus pais eram muito pobres, mas muito. Meu pai tinha horta, meu pai era pescador, comida não faltava, mas não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. O chão, como vocês dizem, chão batido, era a minha casa. Eu fosse definir pela pobreza, eu estava lá, como eu vejo muitos atolados ali. Não, a minha identidade, ela foi alcançada em Cristo, lá na cruz do Calvário, pelo preço de sangue. E nada pode me deter, nada pode deter a sua vida, porque eu tenho que entender a minha identidade nisto, meu irmão. Paulo, outra coisa, é quando o Senhor diz em Apocalipse 22, 13, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, ou seja, é aquele que esteve comigo lá no início, e aquele que está me esperando lá na eternidade. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Meu irmão, não deixe ninguém repetindo pastor, professor, pai, mãe, marido, mulher, coach, profeta definir sua identidade. Deixa Cristo definir. Nisto, Paulo, meu irmão, já foi o meu tempo, ou não? Já. Vê à noite que eu vou continuar. Que eu falei apenas do primeiro ponto. Sabe por quê, meu irmão? Isso está no meu coração, eu quero que esteja no seu. Não deixa nada, circunstâncias, abuso, pobreza, homem, mulher, doença, traição. Meu irmão, quantas vezes Paulo disse entre falsos irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes traído, apunhalado, mas nada disto pode definir a minha identidade, porque eu sei em quem tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. É aquele que esteve comigo quando eu era uma substância informe. É aquele que está me esperando lá na eternidade, de braços abertos. É aquele que esteve no meu passado, mas que está no meu presente e que estará no meu futuro, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só Ele. Marido te abandonou, tchau. Quem define tua identidade não é abandono, é Cristo. Marido te traiu, mulher te traiu. Não é isto, meu irmão. É vergonhoso alguém deixar a traição definir sua identidade, enquanto o Calvário, a morte e a ressurreição aconteceu para que a minha identidade fosse restaurada. Eu queria que você entendesse isto. E vamos selar isto nesse momento, meu irmão. Eu queria convidar a equipe de louvor. Eu queria convidar a equipe do louvor. Aquele cântico que vocês cantaram, eu creio que vai fechar muito bem este momento. Enquanto nós estivermos celebrando a ceia, você estará pensando nisto, porque Ele vive. Você não diz aleluia, só Aguinaldo, ajude ele. Porque Ele vive, eu posso crer. Creia no amanhã, meu irmão. Pastor, mas o passado é passado. A sua identidade tem que ser entendida e interpretada em Cristo Jesus. Vamos fazer diferente? Vamos cantar diferente? Pessoal, pode trazer os elementos da ceia para nós orarmos e concluirmos este momento
na presença do Senhor. À noite eu estarei falando sobre o sentido da vida. Meu irmão, quem não sabe sua identidade, sua vida não tem sentido. E a missão de Deus em sua vida. Mas agora cante e celebre, porque Ele vive. Mas pastor, já deu meio-dia, meu irmão. Se tu sair agora, eu não acredito. Que tu é tão crente, que por causa de 5 e 10 minutos, tu não vai selar este momento. Mas fique livre. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Fique de pé. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus tem Canta. Deus enviou seu filho para definir sua identidade. pra me Eu, salvar diga como apóstolo, e servo de Jesus, na cruz morrer por meus pecados. para definir sua identidade, Ele morreu e anulou o pecado. Ressurgiu e vivo com o Pai está. Levante as mãos e celebra. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive. Porque Ele E Ele vive. temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando Pai, nesse instante, abençoamos, Senhor, esses elementos: pão e vinho, suco de uva. Depois de orar e antes de orar, não vai ser transformado em algo. Continua pão e continua vinho, mas será, ó Deus, um instrumento que vai ser usado para dizer quem eu sou, para dizer da minha identidade, para dizer da obra do Calvário, para consolidar a minha fé. Por isso eu abençoo estes elementos. Quando tomar, tome na consciência de que Cristo é que define a sua identidade, que já foi definida lá na cruz do Calvário. Participe deste momento, pode distribuir. mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte Esta é a real. enfrentarei, Eu vou enfrentar sem medo, porque eu sei que eu sou. terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Celebra com alegria. Porque Ele vive, E Ele vive. posso crer no Eu posso crer no amanhã. porque Ele vive. Oh glória! Oh glória! Temor não há, Não há
temor. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, esteja em oração, meu irmão, pensando quem você é em Cristo Jesus. Quem você é, pensa nisto. Não toma a ceia apenas por uma formalidade, mas toma com consciência. Toma. Alguém está faltando o cálice? Tá? Não. O pão. Tá difícil? O meu estava também. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Digo obrigado, Senhor. Digo obrigado, Senhor. Digo obrigado pelo pão. E tendo dado graça, partiu, disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim, em memória de Jesus. Comamos agora dele todos. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória de Jesus, bebamos dele todos. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pai, despede o teu povo na consciência de sua identidade restaurada, na consciência que nada nem ninguém vai definir a minha identidade em Cristo Jesus, porque ela já foi definida lá na cruz do Calvário. E que cada um, recebendo esta palavra, tenha a nova vida em Cristo. Celebre a nova vida, e que a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe hoje e sempre, em nome de Jesus. Saia cantando.